Olá, turma, espero que todos estejam bem. Hoje nós iremos discutir, conversar um pouco sobre a filosofia medieval, que é uma filosofia que não é exatamente datada, né, circunscrita ao período medieval, que vai ali do século V ao século XV, ali com a queda do Império Romano no Ocidente e no Oriente. Na verdade, a filosofia medieval, o cristianismo, principalmente, esse será a essência, né, maior dessa filosofia, desse período medieval, ela começa a se difundir ainda no período helênico, né, quando o estoicismo, o epicurismo, o ceticismo, o cinismo ainda eles eram filosofias hegemônicas na condução da moral, da ética, do pensar o mundo, na busca da felicidade, eram hegemônicas em um pensamento cosmopolita que vai dar lugar àquela ideia de cidadão nas polis gregas. No entanto, com a difusão, com a expansão do poder, do poderio militar macedônico, onde ocorrerá essa difusão da cultura dos gregos, irão entrar em contato com outras culturas, com outras concepções de mundo, com outras éticas. E é nesse momento em que o cristianismo, a filosofia cristã, ela vai começar a ter uma influência também na Europa. Claro que será um momento em que a forma de enxergar o mundo estava relativamente bem determinada, bem delimitada com o pensamento racional grego, principalmente pautado em Aristóteles, pautada nos filósofos clássicos como Sócrates, Platão, as próprias filosofias do helenismo, pautadas em concepções é, da cosmologia, né, dos filósofos da natureza. Então, o cristianismo que vai ter essa difusão nesse período ainda sofrerá grandes obstáculos, porque a, as novas ideias que estavam sendo pregadas, né, por esses cristãos, né, os pagãos, né, os gregos e também os não gregos que não eram cristãos, enxergavam nessas novas ideias algumas coisas absurdas, né, na difusão desse pensamento cristão. No entanto, vai ser nesse período aí que o cristianismo vai tomando corpo e, de fato, nós vamos ter aí uma maior aceitação do cristianismo quando Teodósio, o imperador, ele vai oficializar a religião cristã com o objetivo de tentar dar unidade à, à Europa naquele período, ao sul da Europa, né, o Império Romano que vinha sofrendo invasão e formação de reinos bárbaros. Então, com o objetivo de tentar dar uma certa unidade, por volta de 380, né, depois de Cristo, nós teremos aí a oficialização do cristianismo. Um pouco antes será proibido a perseguição, a cassação de cristãos. É um momento em que o cristianismo vai, digamos, tornar a religião oficial, onde teremos uma maior imbricação, uma maior relação do cristianismo, ou seja, de uma religião com o Estado, né, com os aspectos políticos, politizados da instituição. Então, nós teremos aí um momento em que a religião e o Estado passam a ter uma grande imbricação. Ok? Então, com essa maior difusão do cristianismo, que já era a religião mais seguida no período, a religião mais, de certa forma, mais famosa, né, com o objetivo de dar uma certa unidade ao Império Romano, é um momento em que nós temos aí a função dos padres, dos primeiros padres, né, de converter, né, os pagãos, difundir a religião cristã, o que nós chamamos de evangelização do cristianismo. O próprio Jesus Cristo disse: "Ide, levai a boa nova". Então havia essa necessidade dos primeiros padres de difundir a religião, né, de difundir essa nova concepção
de mundo no qual a Igreja Católica se tornou aí uma instituição extremamente poderosa. Claro que a instituição ela vai se tornar praticamente hegemônica com a queda do Império Romano. Com a queda do Império Romano, no século V depois de Cristo, a igreja ela vai passar de fato a ter o poder hegemônico na condução da vida, da política, do saber. A Igreja Católica vai orientar a sociedade, as sociedades, de como devem enxergar o mundo, de como as relações devem proceder, de como e qual é o objetivo final, qual é o objetivo da vida das pessoas que seguiam o cristianismo. Então, com a queda do Império Romano, indiscutivelmente, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela vai se tornar a maior instituição, né, na civilização ocidental durante o período medieval. E essa filosofia no qual nós estamos tratando, no qual nós temos aí a essência do cristianismo enquanto verdade última, enquanto verdade a ser alcançada, a partir da iluminação, né? Nós temos aí dois momentos nessa filosofia que nós iremos denominar de patrística e escolástica. A patrística será o primeiro momento, vou discutir daqui a pouquinho exatamente quais eram as intenções aí nesse período e qual foi o maior nome desse período. Portanto, o período medieval é um momento em que as sociedades elas vão ser conduzidas pela Igreja Católica em um sistema socioeconômico chamado de feudal, né? No qual havia uma certa hierarquia social, uma imobilidade, que nós chamamos de estamentos sociais, no qual o indivíduo ele nasce numa camada social e não tem a chance de mudar de camada, né? De extrato social. Nascia nobre, ia morrer nobre. Se nascesse servo, iria morrer servo. Portanto, era uma sociedade em que a mobilidade social era praticamente inexistente, salvo alguns casos, algumas exceções, algumas raridades. Era também uma sociedade pautada principalmente na produção rural, nos chamados feudos, em que praticamente não existia um comércio. As economias feudais elas eram praticamente autossustentáveis. A produção sustentava a sociedade, a população daquele feudo. Havia uma hierarquia entre soberano, vassalo, né, ou seja, a vassalagem, no qual nós temos aí uma sociedade muito pautada na proteção, na honra, na consanguinidade, ok? É uma sociedade é, em que a Igreja Católica, mais uma vez, vou repetir, ela dá o norte, ela conduz através das verdades que foram reveladas através da Bíblia, através das Escrituras Sagradas, em que o objetivo é conduzir as pessoas, o indivíduo cristão, à salvação, certo? A salvação que só vem através da crença e da comunhão com o Filho, com Jesus Cristo, né? Portanto, é uma sociedade aí pautada principalmente nas decisões, no poder hegemônico da Igreja Católica. Bem, como eu tinha falado para vocês, nós temos aqui dois momentos, né, da filosofia medieval que nós chamamos de patrística e escolástica. A patrística, alguns costumam delimitar historicamente ali entre o século IV e o século VIII, né, depois de Cristo, que é quando nós temos os primeiros padres, aqueles que têm o objetivo de difundir a boa nova, né, de difundir a palavra de Deus, né, ou seja, uma religião universal que conduzisse as pessoas à salvação. No entanto, é um momento aí, turma, que esses padres, nesse período da patrística, os padres apologistas, né, que inclusive iniciou esse movimento um pouco antes desse período, eles vão encontrar aí algumas resistências na evangelização.